Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD e pelo canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. O programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Apertem os cintos, porque está entrando no ar o programa... Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Hoje, dia 2 de setembro de 2025, inicia-se o final do julgamento da maior farsa da história brasileira. Uma farsa que já foi comprovada pela Vaza Toga, pelas delações e provas do USAID, que comprova o financiamento de dinheiro estrangeiro interferindo no processo eleitoral brasileiro. Uma farsa que foi desmontada toda uma operação para reconduzir o descondenado à cena do crime, segundo Geraldo Alckmin. Uma farsa que o próprio descondenado falou em claro e bom tom no início do seu governo que queria vingança. Uma farsa que esse governo, a única coisa que fez foi destruir o país e culpar o Jair Bolsonaro. Uma farsa onde tivemos vários relatos da ABIN, Agência de Inteligência, que poderia ocorrer manifestações no dia 8, isso, relatos e alertas dias antes, avisando da possível manifestação. Uma farsa porque o G. Dias, no dia 8 pela manhã, botou uma mensagem no grupo da ABIN: acho que vamos ter problemas. Uma farsa que o então ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia de camarote o que estava acontecendo e nada fez. Imagens mostram eles dentro do Planalto, o próprio G. Dias oferecendo água aos manifestantes, dito por eles terroristas. Terroristas armados com algodão doce, terroristas que escreveram uma frase na Estátua da Justiça, uma frase proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso: perdeu mané. Estamos num julgamento parcial ou imparcial? Esse é um julgamento jurídico ou um julgamento político? É um caso a se refletir. De um lado, o STF falando que respeita o devido processo legal, num processo que começou de ofício pelo amigo do meu pai, que foi um inquérito das fake news, que nós temos um juiz, promotor, acusado, acusador e agora embaixador, salve, salve, sancionado de Moraes, que detém dentro do seu gabinete um gabinete paralelo descoberto agora pela Vaza Toga, que já está em sua terceira fase, só a revista Oeste fala. De diálogos cabulosos de uma equipe coordenada pelo TSE que criava informações e buscavam prints de redes sociais. Tinha uma relação de tags, red tags, que eles buscavam, tipo urnas eletrônicas, eu autorizo, o STF é malvadão. Qualquer tipo de crítica ao governo era considerado desinformação. Ligar o nome de Lula ao Maduro era desinformação.
falar das ligações cabulosas entre o PT, Partido Terrorista, e o PCC eram desinformações? A verdade sempre vem à tona e espero que a verdade continue à tona. Serão julgados hoje, entre o dia 2 e o dia 12 de setembro, pela primeira turma, a tentativa de golpe de Estado. Golpe sem armas, golpe sem comando. Um golpe que não aconteceu porque o cidadão perdeu o táxi. Toda essa narrativa já foi por terra e o que temos aqui é um julgamento político. Isso é ter parcialidade ou ter imparcialidade. O próprio ministro Barroso reconheceu que o julgamento trará uma tensão para o país. É claro, é a narrativa contra a verdade. A narrativa do golpe, as provas forjadas, o inquérito que já nasceu errado, um desrespeito à Constituição, ao devido processo legal. Isso sim é atacar a soberania de um país. Quando você ataca o seu devido processo legal e a sua Constituição, você está atacando a soberania de um país que é o povo é soberano, não o sancionado é soberano. Não é a instituição que é soberana. A instituição está a serviço do povo que é soberano. E temos aí, vou colocar na tela agora, as polêmicas frases da dita parcialidade dos ministros da primeira turma do STF. Bota na tela aí. Frases que revelam um julgamento político contra Bolsonaro. Ministro Barroso, em breve vamos empurrar o extremismo para a margem da história. Demonstra posição política e deboche aos opositores. Outra frase icônica do Barroso. Perdeu Mané, não amola. Condenação antecipada antes do julgamento. É o contexto. Flávio Dino, o primeiro-ministro comunista do STF. Bolsonaro tem responsabilidade direta pelos atos de 8 de janeiro. Atua como acusador, investigador e juiz. E o salve-salve todo-poderoso Alexandre Sancionado de Moraes. As manifestações foram uma tentativa de golpe articulada por Bolsonaro. Volta para mim. Quer dizer, então, que a condenação já está feita. Pelas frases, você já tem a sentença montada desde o início da farsa. Como teremos uma imparcialidade relacionada a isso? Já houveram pedidos de afastamento desses ministros, que foram analisados por quem? Pelos próprios acusadores do Supremo Tribunal Federal. E a decisão foi clara. Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes permanecem no caso. O placar foi esmagador, 9-1, contra a suspensão de Dino e Moraes. Moraes, acusador, vítima, procurador, agora até embaixador. E o Flávio Dino, que declarou e declara claramente, chamou Bolsonaro do demônio, o cara que veio do inferno, o ministro comunista, segundo Lula, em seu discurso. Apenas o ministro André Mendonça divergiu. Ou seja, juridicamente, o Supremo afirma que não há impedimento. Mas e politicamente? O que vocês acham? Se o STF se tornou um partido político da justiça, porque nem as prerrogativas dos advogados de defesas foram respeitadas. Aí eu me pergunto, aonde está a OAB, que se tornou um clubinho de lobby com escritórios ligados ao STF que defendem causas milionárias?
Outrora a OAB defendia o direito e as liberdades da população, do povo, do devido processo legal, sim, da soberania nacional. E hoje se rendeu, literalmente, a lobbies com escritórios de amigos e parentes de ministros da Suprema Corte, que temos como vice-presidente hoje um sancionado que está no rol das pessoas mais inescrupulosas do mundo, traficantes, ditadores e infratores dos direitos humanos. Direitos humanos esse que nesse processo da farsa do golpe nós temos várias infrações, por isso a sanção. Nós temos a morte do Clezão, que foi pedida, a PGR pediu que ele fosse tratado em casa e o ministro sancionado não analisou e Clezão veio a óbito. Nós temos a Débora dos Santos, que escreveu a frase do Barroso em homenagem a ele, perdeu Mané, tomou 14 anos de prisão, enquanto criminosos com 200 quilos de cocaína são soltos porque a quantidade era pequena. Nós temos pipoqueiros presos. Nós temos uma pessoa em situação de rua que foi presa. Nós temos pessoas com autismo que estão com tornozeleiras eletrônicas, que já foram inocentados e continuam com tornozeleira eletrônica porque o processo não foi analisado pelo então sancionado de Moraes. Existem vários críticos, a sociedade é crítica. O deputado Coronel Davi, vou citar um aqui, afirma que esse julgamento não será jurídico, mas sim político. Mas isso é óbvio. Essa é a crítica que ecoa na sociedade inteira. Quem tem o mínimo senso de humanidade está vendo essa perseguição, está vendo o que está acontecendo. Quando o juiz expressa a sua opinião antes do trânsito julgado, o processo já tem que ser anulado. Eles já estão falando em qual cela o Bolsonaro irá, se irá para a Papuda, ou para a cela na Federal, ou para o Exército. Como se condenado já o fosse. Mas nós sabemos que condenado já o é. Pois essa sentença já está escrita desde o processo do amigo do meu pai, que foi aonde tudo começou, que levou à derrubada da Lava Jato, que levou à soltura do Lula, por causa de uma questão de endereço, de CEP. E defendem a tão falada democracia e a soberania. Soberania de quem? Soberania deles? Democracia de quem? Se a democracia é a liberdade. Se vivemos num estado de exceção, então eles defendem a exceção democrática, porque na cabeça deles essa democracia relativa é o que eles pregam. O julgamento começa hoje. Esse resultado, praticamente todos nós já sabemos. Não será surpresa porque os próprios ministros já falaram e a própria imprensa carcomida já falaram e esses influenciadores pagos pelo dinheiro da SECOM também estão aí em chacota. Eles pedem prisão, eles pedem prisão, eles pedem prisão e defendem a liberdade de expressão. Eles pedem prisão para quem critica, para quem tem opinião e quem pensa ao contrário, mas defendem a liberdade de expressão. Nos próximos dias nós veremos o teatro se concretizar. Nós veremos a grande farsa do golpe ter um desfecho já previsto e não previsto na Constituição, porque esse processo é uma farsa. Nós estaremos acompanhando aqui esse desenrolar do circo, da farsa do sancionado. Infelizmente, nós estamos entrando
num lado sombrio da história mundial, como o primeiro país que tem uma ditadura do judiciário, ao qual não tem a quem recorrer. Estamos refém de uma caneta de um sancionado por infringir direitos humanos e liberdades de expressão. Isso é uma democracia? Essa é a democracia que esses caras defendem. A democracia de gabinete da caneta de um sancionado. Exatamente isso. Estamos no lado obscuro da história, mas o povo brasileiro já entendeu o recado. E já estou sabendo que já tem manifestantes e pessoas caminhando para a Suprema Corte para ficar lá orando por Bolsonaro, acompanhando de perto o desfecho dessa farsa criada para destruir um lado da política brasileira, que é o lado conservador. Estaremos atentos, prestando atenção, e se você quiser ficar informado também, circuitoabertonews.com.br, estarei atualizando ali os acontecimentos, porque agora eu vou estar lá vendo o que está acontecendo nesse julgamento fantasioso de uma farsa, de um golpe inexistente com batom atômico e metralhadora de pipoca e algodão doce. Infelizmente, é esse Brasil que nós estamos vivendo por culpa de um grupo que só quer o poder, a soberania deles, e não a democracia. Eles defendem a soberania ditatorial para a manutenção dos seus próprios poderes. E o povo que se dane, que se vire. Porque numa ditadura, o povo é simplesmente a escória. Que fiquem com as migalhas, porque os ditadores detêm o poder e o dinheiro. Se você gostou do programa, curta, comente, compartilhe e mande para geral. Eu sou o Carlos M. Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente, o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Eu vou ficando por aqui acompanhando tudo. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe Bolsonaro e que Deus abençoe o nosso Brasil durante esses dias aí que serão de muita expectativa e apreensão para todos os brasileiros de verdade que acreditam na democracia e acreditam e defendem a liberdade de expressão. Eu vou ficando por aqui, até amanhã. Tchau, tchau. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é